Bom, continuando então, a gente vai ver agora como que essa dosagem, né? Como que ela é considerada nas nossas práticas clínicas, né? Então, a dosagem, ela pode ser alterada por várias maneiras, né? Modificando a relação com a gravidade, aumentando ou diminuindo o braço de alavanca, aumentando o número de série ou de repetições ou diminuindo, né? Diminuindo o intervalo ou aumentando o intervalo de repouso, aumentando ou diminuindo a frequência, né? Então, deve-se determinar, primeiramente, o objetivo que a gente tem, né? Se é desenvolver força, se é para ganhar potência ou se é para trabalhar resistência. E a periodização, ela vai variar sistematicamente de acordo com a dosagem do treinamento para poder manter o interesse e proporcionar um programa mais equilibrado. Lembrando que uma sessão, ela nunca deve ser monótona, então a gente deve sempre estar criando novos tipos de cinesioterapia, sempre mantendo, né, o foco no objetivo do tratamento. Tudo bem? A intensidade do exercício com a resistência, ela deve ser sempre progressiva. Então, eu sempre vou começar do mais leve para o mais pesado, do mais fácil para o mais complexo, né? E a duração e o volume, que é o número de série ou de repetições que são utilizadas numa sessão, ela deve, né, variar de 15, 30 ou 60 segundos, tá? A força, maior intensidade, menos repetições, né? Quando eu vou trabalhar para ganhar força. Para trabalhar resistência, eu vou trabalhar com uma menor intensidade e maior repetição. E eu posso incluir séries múltiplas, né? Mas isso impõe maior risco de lesões, mas aí vai depender muito do seu paciente e do seu objetivo. A frequência, né? O exercício isométrico, ele deve ser feito várias vezes ao dia, enquanto que o exercício ativo resistido, né, que é o dinâmico, ele deve ser em dias alternados. Para quê? Para poder permitir, então, um tempo adequado para recuperação, e o encurtamento do período de recuperação pode causar aí uma fadiga persistente. Então, eu também não posso exagerar. Isso não significa que o seu paciente não vá fazer a fisioterapia todos os dias. Hoje, por exemplo, eu posso trabalhar membro superior direito, amanhã eu trabalho o esquerdo, depois eu volto a trabalhar o direito. Então, com isso, eu alterno os dias, mas eu mantenho o meu paciente ativo todos os dias, tá? A sequência, né? Para trabalhar força e potência, eu tenho que trabalhar exercícios multiarticulares. E aí a gente já viu lá atrás qual tipo de exercício que eu consigo trabalhar várias articulações ao mesmo tempo. Os exercícios em cadeia cinética fechada, ok? Na reabilitação, normalmente eu vou fazer um treinamento muscular isolado. Então, eu vou sempre começar com cadeia cinética aberta e evoluir para cadeia cinética fechada. Isso vai depender também do seu paciente. Um paciente com osteoartrose de joelho também, um exercício em cadeia cinética aberta às vezes vai fazer mais mal do que bem para esse paciente, ok? O desenho do programa. Eu devo olhar a sessão de treinamento como um todo, tá? E não só aquele exercício, aquele momento. E aí eu posso fazer um treinamento intervalado que construi, né, sistemas metabólicos e anaeróbicos, né, que pode ser utilizado para treinar também sistemas aeróbicos. E aí eu posso trabalhar com circuitos e aí um monte de coisa, tá bom? O intervalo de repouso, ele deve ser de 1 para 1 ou 1 para 1,5. Ou seja, se eu fiz 1 minuto de exercício, eu vou dar 1 minuto de descanso, ok? Ou se eu fiz 1 minuto de um exercício, eu vou dar 1 minuto e meio de descanso. Para o treinamento aeróbico, esse repouso ele varia de 1 para 12 ou 1 para 20.
Por que isso tudo? Porque quando eu falo em exercício aeróbico, eu falo em exercícios com mais de 20 minutos. O exercício ele só é aeróbico quando ele é mantido por 20 minutos ou mais. Então, normalmente eu vou colocar lá o indivíduo numa esteira, por exemplo, 1 hora. E aí, antes de passar para um próximo exercício, eu vou dar de 12 a 20 minutos, por exemplo, de repouso para esse paciente antes de passar para outro tipo de exercício. Tudo bem? Eu posso fazer esse treinamento aeróbico com circuito, né? E aí a gente, quando tiver a nossa aula prática, aí a gente vai fazer um circuito para vocês verem como é bem legal, né? Então eu posso pôr meu paciente para pular uns bambolê, para pular na mesa elástica, para correr um pouco. Então eu posso fazer várias atividades ao mesmo tempo, desde que eu tenha de 8 a 15 estações de exercício. Então ele faz uma, passa para outra e passa para outra. Tudo bem? E os participantes, eles completam 2 ou 3 circuitos com intervalo de 15 a 30 segundos entre as estações, né? Até desenhar, então, o outro circuito, ok? Ou todo o circuito. A adaptação neural, né? Os músculos agonistas, eles são plenamente ativados, né? Os sinergistas, eles vão auxiliar na coordenação do movimento, ou seja, eles precisam ser ativados corretamente para garantir precisão, né, dos movimentos articulares. E os antagonistas, eles precisam ser ativados ou relaxados, né? Dependendo da atividade que eu estou fazendo. Enquanto o agonista está se contraindo, o antagonista tem que estar relaxado, senão não vai ter movimento, né? Um músculo está puxando para um lado, o outro músculo puxando para o outro lado, tudo bem? Aí, na hora da volta do movimento, ou seja, durante a contração excêntrica do músculo que eu estou trabalhando, aí o músculo antagonista precisa de ser ativado, ok? Então, quando o exercício novo ele é introduzido, o aumento inicial da força vai resultando parcialmente das alterações adaptativas do controle do sistema nervoso. Aumentos rápidos iniciais na força resultam de aprendizado motor. Então, é necessário que o indivíduo aprenda a fazer o exercício corretamente, né? Fatores hipertróficos gradativamente prevalecem sobre os fatores neurais, né, na melhora do desempenho muscular, e as alterações morfológicas do músculo começam a ocorrer a partir da segunda semana de tratamento. Quando eu falo em alterações morfológicas, eu falo de forma. Então, com mais ou menos 2 semanas, eu já começo a ver, né, aquele músculo já ficar diferente, mais duro, aumento de volume, esse tipo de coisa, tá bom? As adaptações para a capacidade de ativar unidades motoras com alta velocidade para desenvolver potência pode exigir um período mais longo de treinamento. Isso aqui, a fisioterapia, ela não vai trabalhar muito com isso não, tá? Isso aqui é muito trabalhado lá no CrossFit, por exemplo, que são perdidas também rapidamente quando o indivíduo para de treinar, tá? A fadiga muscular. A fadiga muscular é uma redução reversível da força contrátil que ocorre após atividade muscular prolongada ou repetida. Então, eu nunca vou querer fadiga muscular na minha sessão de fisioterapia. Se aconteceu fadiga, ou o exercício está errado, ou a intensidade está muita, ou o volume está muito, o erro pode ter sido, então, na dosagem, a carga pode estar muita, né? Então, quando ocorre a fadiga, vai acontecer, então, pode acontecer, né? A substituição, ou seja, o indivíduo ele começa a compensar. O que é isso? Ele começa a usar outras articulações, outros músculos que não deveriam estar envolvidos durante aquela atividade para ajudar aquele músculo que não está dando conta mais. E isso pode levar a lesões,
né? Que pode ser tanto microlesões como macrolesões. E aí pode acontecer o que a gente chama então de fadiga da forma, né? Então, quando isso acontece, o paciente é preciso interromper o exercício, ou se está acontecendo diariamente, eu devo sacrificar a técnica. O que é isso? Né? Eu devo utilizar outra técnica, porque essa técnica não está dando certo para o seu paciente, por mais que poderia ser a melhor, ok? Não há aumento de produção de força ou torque durante uma fadiga, né? E aconteceu fadiga, eu tenho então que interromper o exercício, dar um repouso para o meu paciente e começar de novo. E ver o porquê que aconteceu a fadiga, tá? Realizar o exercício com pouca técnica, né? Ou seja, sem eu saber direito o que eu estou fazendo, vai comprometer o resultado e pode ser prejudicial ao meu paciente. Quando eu falo em pouca técnica, o que pode estar acontecendo? Eu posso estar posicionando o meu paciente de uma forma errada, né, em que ele não consiga, eu posso colocar ele numa insuficiência ativa, que não seria legal, tá? Eu posso estar usando uma carga além do que ele consegue, eu posso estar usando, né, um volume muito maior do que aquela articulação ou do que aquele músculo está preparado para receber, tá? Então, a gente tem que entender isso tudo para poder passar um exercício, porque senão eu posso produzir lesão, então, no meu paciente. Pode ocorrer dor muscular, né? Essa dor muscular, ela acontece por pequenas lesões da estrutura muscular e, consequentemente, ao processo inflamatório. Isso é normal, tá? Não pode acontecer a dor durante o exercício. Quando acontece dor durante o exercício, é sinal de fadiga, tá bom? E aí, quando é muito comum a gente fazer uma atividade intensa num dia e no outro dia amanhecer com aquele músculo dolorido, né? Isso porque durante essa atividade foi produzido pequenas, né, microlesões, né, que produziam um processo inflamatório. Isso aí vai levar a um aumento da massa muscular, né? Porque vai ocorrer uma cicatrização e aí isso aí vai aumentar a minha força depois. Tudo bem? Mas se a dor acontecer durante o exercício, aí é sinal de fadiga, tá? Então, quando essa dor é normal, a gente chama ela de dor tardia do exercício. E aí, é comum a pessoa, ai, tá doendo, eu não vou fazer hoje não. Pelo contrário, aí eu não posso deixar de fazer a sessão por causa da dor. A própria sessão vai fazer com que eu libere os metabólitos e ajude a melhorar essa dor, né, tardia do exercício, ok? Então, pode causar, né? Essa dor muscular pode ser causada por lesões miofibrilar, localizadas então na banda Z, né? Por lesão da membrana ou por processo inflamatório. E aí, o que é normal e fisiológico é a dor de início tardia, que é após um exercício com forte componente excêntrico. Quanto maior for o componente excêntrico, maior é a dor tardia do movimento, tá? Atinge um pico cerca de 2 dias após o esforço e normalmente dura até 7 dias. Então, normalmente essa dor, ela começa a doer após 24 horas, atinge o seu pico máximo dentro de 48 horas e depois vai diminuindo a intensidade, mas ela pode perdurar por até 7 dias. O processo adaptativo, então, reduz a dor após sessões repetidas de treinamento, que é o que eu falei, né? Então, o exercício, ele também ajuda a diminuir essa dor. A dor durante a função, né, vai fazer com que a função muscular seja reduzida, né? Pode ocorrer durante a sessão de exercícios longos ou intensos, né? E aí é você que errou, né? Ou pode estar relacionada com a carga metabólica total e não ao desenvolvimento de uma tensão.
Então, a gente precisa de saber o que está acontecendo quando essa dor acontece durante a sessão de fisioterapia. Os aspectos cognitivos do desempenho, né? As estratégias cognitivas positivas vão aprimorar a força e o desempenho. As estratégias negativas podem exceder, né, um impacto negativo ou fazer com que aquela sessão seja desprezível, né? Então, o paciente ele deve ter concentração plena durante o exercício. Então, inclusive, o ambiente que eu estou tratando esse paciente é fundamental para o resultado do tratamento. Se eu estiver num ambiente que esteja chamando muita atenção do meu paciente e ele não esteja concentrado naquilo que ele está fazendo, muitas vezes ele vai fazer errado e pode causar danos ou não ter o resultado que eu esperava, né? E aí, para trabalhar, né, as estratégias positivas, as estratégias cognitivas positivas, é muito legal a gente trabalhar usando o que a gente chama de biofeedback, que é uma retroalimentação visual ou sonora, ou seja, usar alguns equipamentos que o meu paciente perceba que nessa sessão ele está melhor do que na sessão anterior, ou que nessa sessão ele não está bom, que é uma estratégia negativa. E aí ele vai se esforçar, porque na sessão anterior ele foi melhor. E aí entra a estratégia positiva, tá? Tem também o efeito do álcool, que pode levar às miopatias alcoólicas, né? Que normalmente são atribuídas tanto para desnutrição quanto ao desuso do músculo, tá? Essa dor pode ser aguda, que é uma dor que acompanha as ressacas, né? As bebedeiras. E aí o paciente pode sentir câimbras, fraquezas musculares, hipersensibilidade, mioglobinúria, né, que é a perda de células musculares, né? E aí, nesse caso, o exercício resistido, ele é contraindicado, tá? Se eu bebi um copinho ou dois de cerveja hoje, não tem problema. Mas se eu bebi muito hoje, amanhã eu amanheci de ressaca, se eu fizer exercício ativo resistido, eu posso causar graves lesões no meu paciente, tá certo? Então é contraindicado. Já no alcoolismo crônico, né, que é o paciente etílico, aquele paciente que bebe todos os dias, isso vai causar alterações morfológicas e funcionais do músculo dele, né? Isso vai causar um edema intracelular com gotículas de gordura, né? Gotículas de lipídicas dentro do músculo, uma deposição excessiva de glicogênio, e isso vai levar a uma séria atrofia das fibras do tipo 2. Né? Isso gera incapacidade de gerar tensão rapidamente e de produzir potência. Para muitos pacientes, a abstinência pode reverter o caso, mas para outros, às vezes, a lesão pode ser persistente e às vezes até severa. Nesse caso, o exercício ativo resistido também é contraindicado. E pacientes que fazem uso de corticosteroide, né? E esse indivíduo, ele pode evoluir para uma atrofia esteroide, tá? E essa atrofia, ela também acontece nas fibras do tipo 2 e normalmente são mais frequentes em mulheres do que em homens. E os exercícios que recrutam as fibras musculares do tipo 2, né, que são os exercícios ativo resistido com grande carga, pode então proteger essa atrofia induzida pelos esteroides, tá? E a função normal pode retornar por mais ou menos um ano ou em alguns meses após a interrupção, então, do uso desses esteroides. E aí, quando eu estou falando nos esteroides e corticosteroides, eu estou falando tanto naqueles esteroides anabolizantes que são usados, né, por muitos atletas para poder ganhar massa muscular,
como estou falando de medicações, né, que utilizam o corticoide, né, que são os anti-inflamatórios hormonais, para poder diminuir aí alguma patologia. As principais causas do declínio, né, do desempenho muscular. Pode ser causada por patologia neurológica, né, que vai afetar a capacidade contrátil do músculo, né? Os exercícios, nesse caso, objetivam, né, a manter a força da musculatura intacta e delicadamente fortalecer os músculos enfraquecidos à medida que a recuperação e a remissão da doença avança, né? Nesses pacientes, eu devo evitar fadiga durante os exercícios e a dosagem, né, deve ser várias sessões curtas, né, ou seja, com pouco volume, tá? Poucas repetições no decorrer do dia. Normalmente, a gente prepara aí um programa de condicionamento geral equilibrado de exercícios de fortalecimento. Em casos que são irreversíveis, né, o programa vai objetivar a força funcional da musculatura residual, né? Então, aquela musculatura que não foi atingida por uma patologia neurológica, eu começo a trabalhar ela para que ela ajude aquela que foi comprometida, né? Então, forças para atividades funcionais, né? Tipo autocuidado, escovar o dente, pentear cabelo, tomar banho, transferências e mobilidade, né? E eu devo tomar cuidado porque eu não posso sobrecarregar os músculos devido ao alto potencial de lesão que eles apresentam. Na distensão muscular, que é muito comum, inclusive, em atleta, né? Essa distensão muscular pode ocorrer tanto por macrotraumas quanto por microtraumas, né? Os macrotraumas são os estiramentos musculares, enquanto que os microtraumas ocorrem por esforço excessivo, né? E repetitivo. Normalmente, as LER e DORT, LER, lesão por esforço repetitivo, e DORT, doença osteomuscular relacionada ao trabalho, são causadas por distensões musculares a nível de microtrauma por excesso de uso, tá? As lesões traumáticas agudas, o músculo ele é rapidamente sobrecarregado e hiperestendido e a tensão gerada excede a capacidade têncil da unidade tendínea e eu tenho a ruptura. Essa ruptura, né, das fibras musculares, ela pode ser tanto completa como somente parcial, né? E isso vai resultar numa força insuficiente, numa extensibilidade reduzida e normalmente o aquecimento desse músculo ele é inadequado e ele vai fadigar muito rapidamente. A carga excêntrica é um mecanismo comum de lesão para distensão muscular. O músculo preparado para a carga excêntrica ele tem maior probabilidade de lesão. Então, o que acontece? Vamos supor, né, uma pessoa do microtrauma aqui, por esforço repetitivo, uma secretária. Ela fica lá 8 horas por dia na frente do computador digitando. Ela vai gerar, devido à fadiga, devido ao cansaço, uma fraqueza excêntrica, que é o que vai causar a lesão. Então, um paciente desse que chega em você, né, para ser tratado por uma LER ou DORT, você tem que fortalecer esses músculos, dando principalmente ênfase à contração excêntrica. Quanto mais forte tiver o músculo, né, com poder de aguentar uma carga excêntrica, menor vai ser a probabilidade dele de recidiva da lesão, né? O que é recidiva? Repetição. Tudo bem? Então, a carga excêntrica ela deve ser parte integral de qualquer programa de treinamento resistido,
A prevenção, né? Os exercícios resistidos dinâmicas com poderoso componente excêntrico, né? Para prevenir distensões musculares. Então, se eu estou trabalhando com atleta, exercícios de flexibilidade, né? Para diminuir, né, a chance desse músculo ter um estiramento, porque um músculo encurtado, ele também, né, pode ser lesionado. E eu sempre devo ter um aquecimento apropriado. E aí a gente já falou disso lá atrás, né? Na aula passada, tá? Para aquecer o músculo, eu posso aquecer ele tanto fazendo alguns exercícios, né? Como alongamento, uma caminhada breve, né? Como usar alguns recursos da termoterapia que a gente vai aprender o semestre que vem, né? Como ondas curtas, ultrassom, o infravermelho, tá? Para aquecer esse músculo antes de começar, então, a cinesterapia resistida. Na distensão crônica, né, deve ser realizada a reeducação postural e a mudança ergonômica do local de trabalho também. Porque senão não adianta, eu conserto esse paciente, ele vai lá, fica errado de novo, vai adoecer de novo, né? Meu filho, por exemplo, ele ultimamente ando clamando dor em coluna lombar, mas passa o dia inteiro deitado numa má postura com o computador no colo, esse tipo de coisa. E aí, às vezes eu vou lá, eu faço um alongamento, eu faço um dry needling, eu tento fortalecer essa musculatura. Às vezes ele toma alguma medicação, melhora e depois começa a sentir dor de novo. Por quê? Porque ele volta para aquela posição inadequada que ele estava. Então, além de trabalhar o fortalecimento excêntrico, eu tenho que trabalhar então a postura e a mudança ergonômica. O que é essa mudança ergonômica? Se a mesa está baixa, eu devo aumentar, se a cadeira está alta, eu devo diminuir a altura, né? Então, o mobiliário tem que estar de acordo, né, com a constituição física do seu paciente, tá? Quando não observada, né, essa reeducação postural e essas mudanças ergonômicas, essa lesão pode evoluir rapidamente para uma incapacidade, né? Deve-se reduzir a carga imposta ao músculo que está distendido, então muitas vezes é necessário uma readaptação do trabalho ou um afastamento, né, para poder diminuir o esforço daquele músculo. O fator de risco normalmente é o estiramento excessivo, gradativo e contínuo, né? E um músculo colocado continuamente em estado alongado, tá? Nesse caso, existem duas formas de fraqueza, em virtude da relação do comprimento e tensão, que a gente viu lá atrás, né? Um músculo que está alongado, ele é incapaz de produzir tensão, ou pela própria distensão causada pelo estiramento excessivo. O desuso e o condicionamento, né? É um período de redução de atividade, o desuso, tá? E o descondicionamento. Pode ser causada por doenças, cirurgias, condições físicas específicas, né? Ou por alguma lesão. Os exercícios específicos com o objetivo de recondicionar a musculatura, né, devem ser utilizados, restaurando a biomecânica e prevenindo a incapacidade adicional. E deve ser utilizado também os exercícios resistidos, mas eles precisam considerar que músculo apresenta maior probabilidade de ser afetado, o nível de atividade desejada, a preferência do paciente e todas as condições médicas subjacentes ou residuais para poder saber se esse exercício então é indicado ou contraindicado. As alterações associadas ao comprimento, né, o músculo alongado adaptativamente a partir de uma postura prolongada e de padrões repetitivos no estado alongado, vai trazer o que a gente chama de uma fraqueza posicional, né? Para isso, eu preciso de fortalecer esse músculo na posição
encurtada. Isso vai produzir uma melhora da postura, com alterações dos padrões de movimento para recrutar músculos na posição encurtada, ok? Então, finalizando, né? Quais são as adaptações fisiológicas do corpo ao treinamento, né? Então, eu tenho uma melhora do desempenho muscular, efeitos positivos sobre o sistema cardiovascular, tecido conjuntivo e ossos, realização das AVDs com muito mais facilidade, aumento da sensação de bem-estar e de independência do paciente, e eu posso ter efeitos cruzados, né? Que é o treinamento de um membro traduz em melhoras, né, no desempenho do membro contralateral. O que é isso, né? Então, vamos supor que quando eu estou trabalhando o membro superior direito, eu também estou tendo efeito, né, no meu membro superior esquerdo.